Olá, meu nome é Nelson Viegas, bem-vindo mais uma vez ao programa Nascido para Vencer. Este programa foi criado, desenvolvido, a pensar em ti, é um programa de desenvolvimento de competências que vai transformar a tua vida, que te vai ajudar a ter mais sucesso, que te vai levar da posição onde estás para a posição onde tu queres estar. Se é a primeira vez que estás a ver este programa e se estás a entrar nesta competência, quero que saibas que existe vários programas feitos para trás, no sítio onde estás, verifica, porque há muito mais, portanto, para além daquilo que estás a receber neste momento. A competência que nós vamos tratar hoje chama-se persuasão e negociação. Persuasão e negociação não é apenas uma competência que tem utilidade em ambiente laboral. Ainda que muitas vezes, portanto, ela tenha uma importância muito grande para quem compra, para quem vende, para quem negocia, para quem está na área do marketing ou das vendas, seja lá qual for, portanto, a profissão que esteja a exercer, como um advogado, por exemplo, um negociador, um jurista, não importa. Esta competência é muito importante. Mas também é importante nas relações familiares. É muito importante, por exemplo, na escolha do filme que vais ver com a tua família, na compra da casa. Às vezes é internamente na tua família que tu começas os primeiros processos de negociação, portanto, e persuasão. Aquelas pessoas que são boas a negociar e a persuadir têm mais sucesso, muitas vezes, na vida do que aqueles que não negociam nem persuadem. Por isso esta competência é muito importante. Eu acredito que vais gostar de conhecer e de saber quais as estratégias que podes utilizar para teres melhor sucesso na tua vida. Se és um negociador, se estás numa profissão comercial, esta competência vai-te ser útil. Mas se não estás numa posição comercial, se és apenas uma pessoa que te relaciona com outros, vais precisar também desta competência para teres mais sucesso na vida. Qual é a definição desta competência? Como é que nós caracterizamos esta competência? Da seguinte forma, é a habilidade e capacidade para transmitir uma impressão favorável aos demais. Começa por aí. Transmitir uma impressão favorável aos demais. Fazer com que os outros gostem de ti. Fazer com que os outros te queiram a ti e àquilo que tu tens para vender, que queiram as tuas ideias, que queiram a tua forma de ser. De forma a que, através de um processo de escuta ativa, análise e conciliação de interesses e pontos de vista, negociação, conciliação de interesses e pontos de vista, creiam em uma ideia, adotem uma atitude determinada e alcancem acordos satisfatórios para ambas as partes ou que se sanem conflitos. Repara bem a importância desta competência. De tal forma que consigas transmitir uma impressão favorável, sejam capazes de fazer com que os outros adotem uma atitude determinada, ou se alcancem acordos satisfatórios, ou que se sanem conflitos. Esta competência, naturalmente, como todas as outras, divide-se em 4 níveis. Okay? Já sabemos e temos visto através das outras competências que o nível, que o I, o P e o A determinam os vários níveis da competência: iniciação, prática, proficiência e autonomia, sendo que a autonomia é o nível mais elevado da competência, iniciação o nível mais baixo da competência. No nível mais baixo, mostrar uma atitude de cooperação e boa vontade para lidar com argumentos diferentes ao contrário dos seus. É um bocadinho aquela posição: pois eu tenho esta ideia, tu tens a tua, eu compreendo a tua, mas eu fico com a minha. Não se sanam acordos, nem se evolui para nada. Portanto, é o nível mais baixo de persuasão e negociação. No nível da prática, analisar a situação de ambas as partes e ser capaz de estabelecer os limites da negociação, valorizando os aspectos fundamentais de ambas as posições. Ok, eu consigo perceber os teus interesses, consigo perceber os meus e vamos tentar encontrar aqui um ponto de acordo, portanto, entre elas. Já é bom, é muito melhor do que o nível da iniciação. Mas o nível da prática, da proficiência determina usar estratégias adequadas para avaliar com precisão as situações e atingir os objetivos propostos. Okay? Portanto, este é um nível que nós queremos estar, é a partir daqui que nós conseguimos construir uma plataforma de relacionamento que nos pode efetivamente ser favorável em termos negociais. Portanto, o nível mais elevado da competência: desenvolver capacidades de negociação em contextos de conflito, resolver bloqueios, chegar a consensos, sendo capaz de fazer as concessões necessárias para atingir os objetivos. Onde é que se faz muitas vezes isto? Nas negociações salariais, nas negociações com sindicatos, coisas como estas. É muito importante ser capaz de perceber a posição do outro, sanar conflitos, aproximar posições. Não conseguimos fazer isto sem estarmos também orientados para o outro, sem abdicar das nossas próprias posições. Aprenda agora comigo e vamos aprender juntos.
perceber, ser capaz de navegarmos neste ambiente, é preciso perceber como é que as negociações podem evoluir. Então nós temos no primeiro nível, que eu quero que tu percebas, o efeito da persuasão. O efeito da persuasão pressupõe primeiro duas posições. A posição A, que pode ser caracterizada por mim ou por ti, e a posição B, que é caracterizada pelo outro. Então ambos iniciam, num determinado período de tempo, um processo negocial. E o efeito da persuasão é semelhante ao efeito da venda. A tua capacidade de transmitir a tua ideia está tão entusiástica, é tão bem argumentada, é tão calorosa e tão fervorosa que faz com que o outro se aproxime de ti. Isto é o efeito da persuasão. Tu começas numa determinada posição, mantens-te inflexível na tua posição, só que o teu entusiasmo e a qualidade dos teus argumentos fazem que o outro se aproxime de ti. Chama-se isto persuasão, mas chama-se isto também, pela parte da posição B, uma espécie de conversão. Alguém que abdica, portanto, da posição onde estava, daquilo que acreditava e movimenta-se, portanto, em direção, portanto, à posição do outro. Este efeito de persuasão gera no outro um efeito de conversão. Ok? Isto é muito giro. Depois temos o efeito da negociação. O efeito da negociação, temos as duas posições, a posição A e B. Ambas começam numa determinada posição e ao longo do tempo vão debatendo argumentos e construindo, vão saindo cada um deles da posição inicial até se encontrarem num ponto mais ou menos comum. Este é o efeito da negociação. Muitas vezes pode ser aquilo que nós chamamos uma negociação win-win, em que ambos ganham, mas também pode ser uma negociação lose-lose, em que ambos perdem. Depende muito da percepção e depende muito de outros fatores que nós não vamos abordar aqui porque não são relevantes, que é a chamada ZOPA, Zona de Potencial Acordo. Porque o facto de ter existido um acordo algures a meio do processo pode significar que cada um deles perdeu qualquer coisa. E então cada um deles, apesar de terem chegado a um acordo, podem entender que ambos perderam porque foi, portanto, uma negociação em que cada um deles saiu da posição onde estava para uma posição inferior àquelas que estavam a defender, portanto, inicialmente. Aquilo que nós queremos e aquilo que é bom é que as pessoas pensem e percebam, portanto, que o acordo sempre é melhor do que um não acordo. Por isso... Olá, meu nome é Nelson Viegas, bem-vindo a Nascido para Vencer. Este é um programa que desenhamos especialmente para te ajudar a ter sucesso na vida. É um programa baseado em desenvolvimento de competências. Neste momento estamos a tratar a competência persuasão e negociação. Contudo, não deixes de ver os programas para trás, porque existe muita coisa sobre as competências que precisas de aprender. Houve esta competência, mas estás a começar aqui, volta um bocadinho atrás e vê tudo aquilo que nós já temos feito. Persuasão e negociação é muito importante na vida. Não apenas quando és um profissional comercial, um homem de marketing, uma pessoa que está nas empresas, mas como pessoa social, que tem relacionamentos, que é casado, que tem filhos, que vive em sociedade, em todas as circunstâncias nós temos que negociar. Ter sucesso, ser um vencedor na vida, depende muito da nossa capacidade de obter resultados positivos através da negociação, ok? O que é que diz a competência? Diz que é uma habilidade e capacidade para transmitir uma impressão favorável aos demais. De forma que, através de um processo de escuta ativa, análise e conciliação de interesses e pontos de vista, creiam em uma ideia, adotem uma atitude determinada e alcancem acordos favoráveis para ambas as partes. Ou então, que se sanem conflitos. Se lermos só as partes vermelhas, diz habilidade e capacidade para transmitir uma impressão favorável aos demais, de forma que adotem uma atitude e de forma que se sanem conflitos. Naturalmente que existem 4 níveis, portanto, como todas as outras competências, esta competência também tem 4 níveis para poder ser, portanto, desenvolvida. Tu podes estar no nível 1, no nível da iniciação, podes estar no nível da prática, podes estar no nível da proficiência ou podes estar no nível da autonomia. Naturalmente que se estiveres no nível da proficiência ou da autonomia, é esperado que os teus resultados sejam muito melhores do que se estiveres no nível da iniciação ou no nível da prática. O que é que diz o nível da proficiência, que é o nível pedido? Que sejas capaz de usar estratégias adequadas para avaliar com precisão as situações e atingir os resultados propostos ou os resultados aos quais tu te propuseste. É muito importante. Vamos agora entrar um pouco nos processos negociais para perceber como é que podes
desenvolver esta competência e como é que podes obter resultados através dela. A primeira coisa que eu te queria falar é do efeito da persuasão. O efeito da persuasão tem associado a si o efeito da conversão. Quando tu persuades e persuades bem, tu convences. Quando tu convences, tu obtens uma conversão da outra parte. Portanto, o efeito da persuasão é o melhor efeito de negociação que tu podes obter. Seria o ideal. É quando tu tens uma ideia e se olhares para o gráfico vês, serias, por exemplo, a posição A e o outro, o teu interlocutor, está na posição B. Tu mantens-te inflexível pela qualidade dos teus argumentos, pela força da tua crença e existe uma conversão, okay? Uma aproximação de B, portanto, relativamente a A. Isto é o efeito de persuasão que dá um efeito da conversão. Nem sempre as coisas são assim. Okay? Às vezes tu tens que negociar, ambas as partes têm que sair das suas posições iniciais para se encontrarem, portanto, algures num meio termo. Isso chama-se negociação. Temos a posição A, que começa numa determinada posição, temos a posição B, que começa numa outra determinada posição e encontram-se algures a meio do processo. Para que negociação aconteça, tem que haver concessões de ambas as partes. Essas concessões de ambas as partes, se não forem bem pensadas, se não forem bem estruturadas, podem dar ideia a que uma negociação a que se chegou a um acordo possa ser uma negociação lose-lose, em que ambas as partes perdem, apesar de ter existido acordo. Se há uma percepção de que as concessões que eu vou dar, eu estou preparado para as dar num processo de trade-off, num processo de troca, eu dou algo para receber algo, então o acordo pode-se traduzir numa relação win-win em que ambas as situações ganham. Isto é o efeito negociação. Pessoas que sabem negociar, pessoas que conseguem perceber os interesses da outra parte, conseguem facilmente conseguir acordos e têm sucesso, portanto, na vida. Repara bem, temos agora aqui um outro efeito que é o efeito da fixação. O efeito da fixação é algo que nós não queremos ter em negociação. O efeito da negociação diz que a posição A e a posição B se mantêm intransigentes na sua ideia. Significa que nenhum deles está preparado, portanto, para ceder, nenhum deles está preparado para se aproximar do outro. Esta intransigência negocial, portanto, chama-se efeito de fixação. Naturalmente que não havendo pontos de convergência, não há, portanto, acordo, não há negociação, não há uma distribuição, portanto, de receita, valores, o que quer que seja, portanto, por ambas as partes. Portanto, nós não queremos isto, ok? Nós queremos que cada um de nós seja capaz de aproximar, é que mais vale um acordo que não é 100% como nós queríamos, do que um não acordo. Depois temos o pior efeito, portanto, da negociação, que é a polarização, que é quando ambas as partes, apesar de começarem numa posição inicial, portanto, mais ou menos, até pode ser próxima, com o desenvolver da negociação e do tempo se vão afastando, se vão polarizando um relativamente ao outro. Eu acredito que tu já deves ter tido situações na tua vida em que negociaste de tal forma que convenceste e fizeste o efeito da persuasão, negociaste cedendo e a outra parte cedeu e encontraram-se mais ou menos em meio termo, tiveste circunstâncias em que as pessoas foram inflexíveis e nenhum saiu, portanto, da sua ideia e cada um começou e terminou exatamente como estava, e tiveste outras negociações em que começou mais ou menos bem e terminou com uma discussão de todo o tamanho. Portanto, são os vários efeitos possíveis da negociação. Agora, nós só queremos dois efeitos, o 1 e o 2, queremos persuasão e queremos negociação. Só que temos que saber como é que se faz isso. Temos que perceber que estratégias, como é que tu deves construir, portanto, um modelo de negociação para atingires, portanto, esse resultado. Primeira coisa que é preciso saber, existem duas grandes competências que deves desenvolver, ou duas capacidades, ou duas esferas que deves trabalhar para alcançar esse resultado. Uma das esferas ou uma das áreas é a área da confiança. É muito importante que a pessoa com quem tu estás, portanto, a relacionar, a pessoa que é o outro, o alvo da tua negociação, tenha capacidade para confiar em ti ou que tu tenhas capacidade para criar confiança na outra pessoa. Independentemente do resultado final da negociação, quando começa a negociação, tu deves ser capaz de criar confiança na outra pessoa. Okay? Deves ter capacidade de criar a ideia de que és uma pessoa respeitável, de que és uma pessoa que não engana, de que és uma pessoa que não mente, que não és uma pessoa que é falsa. Portanto, ou seja, o fator confiança nunca pode estar posto em causa. A partir da altura que a confiança está posta em causa, dificilmente conseguirás um bom acordo. O outro eixo, não é? É o eixo da competência.
A pessoa tem que olhar para ti e tem que perceber que tu és especialista na matéria, que sabes daquilo que estás a falar, que dominas a matéria, que estás informado relativamente ao assunto, fizeste os estudos, tens os argumentos, e então tu tens aqui dois eixos. Repara bem, se a tua confiança for elevada, se fores percebido como uma pessoa em quem se pode confiar, contudo, se a tua competência técnica, se tu não mostrares que és especialista na matéria, então tu vais estar no quadrante da competência baixa, mas da confiança elevada. Se a matéria que estiver a ser negociada não for relevante, tu até podes levar a tua avante. Tu até podes conseguir trazer água ao teu moinho, mas é se o assunto que estiver em causa não for relevante para a outra parte. Significa que a pessoa vai valorizar a confiança que tem em ti e não tanto a tua competência. Mas só nestas condições é que tu conseguirás fazer, portanto, um negócio favorável a ti. Por outro lado, se tu estiveres neste eixo em que a tua competência é elevada, mas o grau de confiança que tu projetas, ok, é muito baixo, então a tua competência é elevada, o outro lado vê-te como um especialista na matéria, alguém que sabe muito sobre isto, mas alguém que também não se pode confiar. Ainda que a pessoa perceba que tu és um especialista, sabe que também não és confiável. Então não te vai entregar o resultado, portanto, da negociação, porque, efetivamente, a confiança, portanto, não foi ganha. Naturalmente, se a confiança é baixa e se a competência é baixa, regra geral, nem sequer se inicia, portanto, um processo negocial, porque uma das partes não revela maturidade para poder, efetivamente, estar na negociação. O que é que nós queremos? Onde é que nós queremos que tu estejas? O que é que tu deves desenvolver? Competência elevada e confiança elevada. A pessoa deve olhar para ti e perceber que a confiança nunca está em causa, que tu és uma pessoa em quem se pode confiar, deste provas que assim é, mas por outro lado também percebes da matéria, sabes o que é que estás a argumentar, estás bem estruturado. E então aqui é no Nordeste, conforme eu costumo dizer, que as transações fluem, portanto, ao nosso favor. Que é quando conseguimos demonstrar que somos pessoas de confiança, mas que também dominamos bem a matéria. Agora, alguns dados para tu perceberes antes de iniciares uma negociação. Nós já percebemos, tivemos aqui uma competência que era a orientação para o outro, ok? Estarmos preocupados com o outro, valorizarmos o outro, percebermos aquilo que o outro quer. Mas isso não significa que nós tenhamos que abdicar, ok, de quem nós somos. Chama-se assertividade. Da mesma maneira que eu considero e valorizo o outro, os interesses e as posições do outro, eu também devo ser capaz de perceber e valorizar os meus próprios interesses e as minhas posições. Agora vamos olhar para este gráfico e perceber os vários enquadramentos que aqui temos. Se eu estiver muito orientado para mim e estiver pouco orientado para o outro, a minha negociação vai ser de disputa e de dominação. Significa que eu só estou preocupado comigo, só estou preocupado com os meus interesses, não estou nada preocupado com os interesses da outra parte, ok? Se a outra pessoa estiver exatamente, portanto, com o mesmo tipo de sentimento, só preocupada com os seus interesses e nada preocupado com os interesses da outra parte, vai ser, portanto, uma negociação em que nós queremos que o outro desista e o que é que vai aqui acontecer? Eventualmente o efeito de fixação ou o efeito de polarização, ok? Não há uma aproximação das partes porque cada um de nós está só preocupado em satisfazer os seus próprios interesses. Agora reparem, temos no outro lado. Se eu só estou orientado para o outro e nada orientado para mim, ok? Então a negociação é uma negociação de cedência. Okay? Eu só estou preocupado em fazer o outro feliz, não estou nada preocupado comigo, então eu cedo. Isto pode ser muito interessante quando estás a iniciar a tua relação de namoro, por exemplo, com a tua mulher, que no início era assim, não é? Tu cedias e fazias tudo para fazer as vontades dela. Portanto, estavas 100% orientado para o outro e era muito fácil. Ela queria ir a um cinema, queria ver um filme de guerra ou de amor, tu querias ver guerra, mas ias ver um filme de amor. Não importa, estavas 100% orientado para o outro porque querias conquistar o outro, então o teu comportamento era de cedência. Agora, provavelmente, o tempo passou, já não precisas, portanto, de conquistar o outro, já não precisas de trabalhar a lei da reciprocidade, portanto, já estás mais interessado em defender os teus próprios interesses e se ela estiver exatamente com o mesmo foco, defender os seus próprios interesses, é por essa razão, portanto, que há disputa e domínio, portanto, ou tentativa de dominação dentro do lar. O que é que nós queremos? O que é que deve acontecer? Devemos estar realmente orientados para o outro sem
abdicarmos de estarmos orientados para nós mesmos. Valorizamos a posição do outro, mas valorizamos também a nossa posição. Então, qual é o resultado que nós vamos obter? Vamos estar neste quadrante, que é colaboração, preocupação em integrar diferentes posições. Eu vou-te dar um exemplo muito simples que te vai ajudar a perceber isto de uma forma clara. Tu vês, portanto, no slide... umas laranjas, okay? Uma está cortada e outra está inteira. Esta é a história de duas irmãs, duas irmãs. Duas irmãs que queriam, portanto, uma laranja. Só existia uma laranja, mas existiam duas irmãs. E ambas as irmãs queriam, portanto, esta laranja. Qual era a solução? Aparentemente, a solução mais fácil para resolver esta negociação, tomar os pontos de negociação, não é? E dividir a laranja ao meio, cada um fica com metade. E eu dizia há bocado, bom, isto pode ser uma negociação win-win, em que ambos ganham, ou pode ser uma negociação lose-lose, em que ambos perdem. A maior parte das pessoas, quando eu faço esta pergunta em ações de formação, respondem que a solução é dividir a laranja ao meio e cada um fica com uma metade. Eu diria que neste caso é uma solução lose-lose, em que ambas perdem. Okay? É uma negociação baseada em posições que não satisfaz as partes de ambas. Eu vou explicar porquê. Aquilo que eu estou a propor é uma negociação baseada em interesses, em vez de baseada em posições. O que é uma negociação baseada em interesses? É quando eu pergunto à outra pessoa porquê que ela quer a laranja. Qual é o interesse da pessoa na laranja? Para que quer a laranja? E vamos imaginar que uma das irmãs vira-se para a outra e diz: Mana, diz-me, para que tu queres a laranja? E ela diz: eu quero fazer um bolo. E a outra diz assim: que engraçado, eu quero fazer um sumo. Então a que precisa quer fazer um bolo, precisa de uma determinada parte da laranja, e a que quer fazer o sumo precisa de outra parte da laranja. Mas nós pensamos que a laranja só pode ser dividida ao meio. Mas não, a laranja pode ser dividida entre a casca e a polpa. A irmã que vai fazer o bolo precisa da casca da laranja. A irmã que vai fazer o sumo precisa da polpa da laranja. Uma laranja dividida ao meio significa que cada uma delas deitaria fora metade daquilo que a outra iria precisar. Não sei se perceberam, portanto, a lógica deste raciocínio. Esta é uma negociação baseada em posições. É quando nós perguntamos ao outro: porquê que tu queres isso? Para quê? Qual é a finalidade? E nós vimos, quando falamos aqui há bocado, eu falei-vos e vou falar numa outra competência sobre um indivíduo chamado Ludwig von Bertalanffy, que desenvolveu uma coisa chamada Teoria Geral dos Sistemas. Ele falava no princípio da equifinalidade. E o princípio da equifinalidade diz que o mesmo objetivo, o mesmo topo da montanha, pode ser atingido através de inícios completamente diferentes. Nós podemos escalar a montanha através de caminhos completamente diferentes. Significa que não existe apenas uma solução para um problema. Existe sempre a possibilidade de uma terceira via. E essa terceira via é quando nós, estando centrado nos outros, perguntamos aos outros porquê que querem, de que maneira, porquê que querem, qual é o interesse que está por trás, portanto, dessa solução, dessa busca ou dessa negociação que nós estamos a fazer naquele momento. O exemplo da laranja explica claramente isso. Nós muitas vezes temos a tendência de fazer a divisão desta forma, metade para mim, metade para ti. Não é a única forma de nós fazermos a divisão. Quando estamos num processo negocial, aquilo que devemos fazer é tentar perceber a posição do outro, compreender o outro. Há de haver uma forma de nós darmos ao outro aquilo que ele quer, sem que para isso nós tenhamos que tenhamos que perder aquilo que nós queremos para nós mesmos. Isto significa o quê? Significa que em termos negociais nós podemos ser flexíveis ou inflexíveis, ok? Portanto, tu quando estás a fazer uma negociação, eu quando estou a fazer uma negociação, nós temos que pensar sempre em dois eixos. O eixo da flexibilidade, ok? E o eixo, portanto, ou o eixo dos fins ou o eixo dos meios. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, duas partes em negociação. Se uma das partes for flexível nos meios e, ao mesmo tempo, flexível nos fins, significa flexível nos meios é como é que eu chego lá, e flexível nos fins é o que é que eu quero obter. Se ambas as partes forem flexíveis nos meios e nos fins, o compromisso é rápido, a negociação, portanto, é rápida. Marido e mulher querem ir ao cinema, ou querem sair à noite. Não querem ir ao cinema, querem sair à noite. Okay? Se eles forem flexíveis nos fins, que é sair à noite, pode ser o quê? Tanto pode ser ir ao cinema como pode ser jantar fora. Chama-se flexibilidade nos fins. Okay? Se eles forem flexíveis nos fins, qualquer coisa serve. E se forem flexíveis nos meios, que é como é que nós lá vamos, então o compromisso é rápido.
Mas, contudo, se uma das pessoas, por exemplo, for flexível nos meios, mas inflexível nos fins, ok? Ou seja, aquilo que eu quero eu não abdico, contudo posso obter de formas diferentes. É preciso perceber que existe, portanto, quadrantes da negociação nos quais eu me posso encaixar. E um dos quadrantes que é muito importante perceber é meios e fins. Eu posso ser inflexível nos fins, eu quero isto e não abdico disto, mas posso chegar lá através de meios completamente diferentes. Okay? Vamos imaginar uma negociação parva. Okay? Alguém chega ao pé de ti e diz assim, dá-me 1 milhão de euros. Okay? E eu pago-te a um juro de 500%. E outra pessoa diz assim, 1 milhão de euros a um juro de 500%, isso é muito bom, vou ganhar muito dinheiro. Ok? Portanto, e a outra pessoa diz, eu sou inflexível, portanto, nos fins, significa que eu dou-te um juro de 500%. Mas vou ser inflexível nos meios. Okay? Pago-te 1 cêntimo cada vez que te encontrar no aeroporto num domingo à tarde. Ou seja, não sei se estás a perceber. Quais são as probabilidades? Eu não me importo de ser flexível, portanto, nos fins, sim senhora, pago um juro de 500% sobre 1 milhão de euros, mas eu determino a forma de pagamento. Okay? 1 cêntimo cada vez que te encontrar no aeroporto de Lisboa num domingo à tarde. Ou seja, eu posso levar milhares de anos, portanto, até pagar, portanto, aquela dívida. Portanto, ou seja, existe sempre uma forma, nos processos negociais, de perceber o que é que a pessoa valoriza mais. Se são os meios, se são os fins. Mas depois há uma outra variável, e estamos a avançar rapidamente para o fim desta competência, que é a questão do relacionamento ou da substância. E isto é muito importante tu perceberes isto. Até mais do que flexibilidade ou inflexibilidade relativamente aos meios e aos fins, é perceber a importância da substância versus a importância do relacionamento. Okay? O que é mais importante aqui? As pessoas que valorizam, por exemplo, os relacionamentos, têm uma tendência para ser mais flexíveis. Pessoas que não valorizam tanto os relacionamentos têm uma tendência para ser mais inflexíveis. Okay? Quando tu valorizas mais a substância do que o relacionamento, tu és inflexível. O que tu deves perceber e o que todos nós devemos perceber é que há momentos da nossa vida em que nós podemos ser inflexíveis na substância porque ela realmente é importante, okay? Mas podemos, em outras alturas, ser muito flexíveis na substância porque ela não é assim tão importante. Os relacionamentos são mais importantes do que isso. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que tu trabalhas num café. Tu trabalhas no bar ou que trabalhas num hotel, por dizer qualquer coisa. Trabalhas num hotel. Okay? E que alguém chegou ao pé de ti, nesse hotel, e veio com uma reclamação e disse assim, o café não estava bom. O café não estava bom, está queimado. Como o valor da substância é baixo e tu valorizas mais o relacionamento, mas não se preocupe, eu tiro-lhe outro e não paga. O que é que tu valorizaste? Valorizaste a importância em detrimento do valor da substância. Valorizaste mais a pessoa do que o valor do café. Agora imagina que a pessoa, depois de lá ter ficado uma semana a dormir no hotel e a consumir, quando se vai embora, vem e diz assim, o colchão era muito duro, detestei a minha experiência aqui. Naturalmente que tu aí terás muita dificuldade em dizer, não se preocupe, não paga, pode ir embora durante a semana, não gostou da cama, não paga. Não, porquê? Porque o valor da substância é muito elevado em detrimento de um relacionamento. Ou seja, isto é um exemplo apenas para abrir a tua mente e para tu perceberes que as relações negociais e que os acordos se obtêm quando tu colocas em cima da mesa todas estas variáveis. Substância, valor da substância, valor do relacionamento, estar mais orientado para o outro, estar menos orientado para o outro, ser mais flexível nos meios ou mais flexível nos fins, e quando tu constróis, quando tu fazes este bolo, quando tu preparas a tua negociação, tendo em conta todas estas variáveis, okay? E tu não precisas mais do que isto, de saber que estas variáveis existem para preparar as tuas próximas negociações, tu estás a fazer o quê? Estás a desenvolver a tua competência de persuasão e negociação. Obrigado por ter estado aí, obrigado por estares a escutar, vamos nos ver na próxima competência.